Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre como conciliar o ensino médio com o vestibular. E eu trouxe algumas dicas, na verdade são 6 dicas de como conciliar o ensino médio com o vestibular, já que é uma fase em que a gente sofre tanta pressão de conseguir passar no curso que a gente quer e tudo mais. Então, eu acredito que essas dicas vão ajudar bastante vocês. Bom, a primeira dica é organização. Para você conseguir conciliar as duas coisas, você tem que ser muito bem organizado. Como, por exemplo, organizar o seu tempo. Você saber o que você vai estudar, em qual horário você vai estudar. Para isso, você precisa saber as matérias que você vai ver e os conteúdos que você vai ver também. Porque às vezes o que a gente vê na escola não é suficiente para o vestibular, já que o vestibular cobra todo o conteúdo do ensino médio e muitas vezes na escola todo o conteúdo não é passado porque não dá tempo, não sei. Mas a gente precisa dar todo o conteúdo porque, como eu disse, o vestibular vai cobrar muita coisa da gente e como a gente nunca sabe o que vai ser cobrado em específico, é bom que a gente estude tudo, sabe? Pra não ficar. Não chegar na hora da prova você ficar se perguntando por que você não estudou aquele conteúdo. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é o planejamento. É preciso que haja um planejamento para que o seu estudo ele seja eficaz. Porque assim, não adianta você pegar, organizar tudo que você precisa estudar, mas não ter um planejamento como metas. O que eu vou fazer até essa data? Então, o que me ajuda bastante é estudar por bimestres. E, por exemplo, eu estipulei 8 meses para eu poder estudar, que são 4 bimestres. Então, a cada 2 meses eu tenho que cumprir uma meta dos assuntos das matérias. E assim me ajuda bastante, porque você tem mais controle, você passa a dar mais valor no seu tempo, entende? E a terceira dica é a estratégia. Bom, é preciso que você tenha uma estratégia, porque como você está estudando para o ensino médio e para o vestibular, muitas vezes alguma matéria ela acaba é, ajudando a outra, sabe? Então, se você tá vendo alguma coisa, por exemplo, você tá no terceiro ano, você tá vendo matérias, conteúdo do terceiro ano, então você não vai estudar conteúdo do terceiro ano pro vestibular, você vai estudar o conteúdo do primeiro e do segundo ano. Porque aí, depois, no fim, você só dá uma revisada no conteúdo do terceiro ano, porque você já viu, e você viu faz pouco tempo, então vai ficar é, mais fácil de você conseguir assimilar e você vai poder ter mais tempo para estudar as outras matérias. A quarta dica que eu tenho para dar são as ferramentas. Quando você estuda, principalmente quando se estuda em casa, é importante que você saiba ter ferramentas para te auxiliar. Como, por exemplo, você pode assinar um cursinho online, que ajuda muito. Se você não tiver dinheiro para assinar um cursinho online, você pode pegar o seu planejamento lá, que você fez. Lembra que você pegou todos os conteúdos das matérias que você precisa estudar, e você vai colocar o assunto no YouTube e vai aparecer muitos videoaulas para vocês. E isso é muito bom, ajuda bastante. Mas você não pode só ficar assistindo videoaula, você precisa ter pelo menos uma apostila. Hoje em dia tem muita apostila na internet para baixar e não sai caro se você for imprimir ela, você pode. Sai muito mais barato você imprimir as apostilas do que se você comprar um livro. E as apostilas geralmente têm o conteúdo bem seguidinho e tem apostilas muito boas que você consegue por um preço muito pequeno, assim. Outra ferramenta são os simulados. Os simulados são uma ferramenta muito legal, porque você fazendo simulado, você fica por dentro de tudo que vai cair. Então, se de repente você tá lá fazendo seu simulado, você viu uma matéria que você ainda não viu, você pode ir atrás dela e estudar mais, porque você sabe que ela vai cair. Porque às vezes, é, dependendo do lugar que você pega as matérias para você estudar, não vem alguma coisa, você pode alguma coisa se perder. Então, fazendo simulado, você fica por dentro de tudo que pode cair. A quinta dica são as prioridades. É muito importante que você saiba priorizar ou a sua escola ou o vestibular quando você estiver estudando. Por exemplo, na minha escola a gente tem a semana de provas, então uma semana que é muito corrida,
tem provas, tem trabalhos, então eu não posso dedicar a maior parte do meu tempo estudando pro vestibular e acabar indo mal na escola. Então, nessas semanas, eu tenho dois cronogramas. Um cronograma que eu, na verdade, eu tenho dois cronogramas. Um cronograma em que, quando eu não tenho prova, que aí eu separo o meu tempo certinho para estudar. Por exemplo, eu dou 3 horas para estudar cada matéria. Eu estudo 2 matérias por dia, porque eu acho que é o suficiente, assim, eu acho que mais matérias acaba confundindo a nossa cabeça. Eu estudo 3 horas cada matéria do vestibular, ou seja, eu estudo 2 matérias, 3 horas cada, 6 horas eu deixo para estudar pro vestibular. E as últimas 2 horas do meu dia eu deixo para estudar para a escola, ou estudo uma prova que tá para vir, ou estudo o conteúdo do dia anterior, faço uma revisão. E é assim que eu estudo quando eu não tô em semana de prova. Agora, na minha semana de prova, eu deixo 1 hora e meia para cada matéria, ou seja, 3 horas para o vestibular, e o resto do meu dia eu deixo todo livre para eu fazer trabalho, para eu estudar para alguma prova. É importante a gente ser prevenido, porque às vezes a gente começa a fazer um trabalho no fim do dia e não sabe o quanto tempo a gente vai ter que demandar para que ele seja realizado. Então é importante a gente começar ele com antecedência para que nada saia fora do planejado. A quinta dica que eu tenho para dar é você ter foco versus diversão. Porque é muito importante que a gente tenha alguns momentos de diversão, porque senão a gente não vai aguentar tanta pressão, tanta coisa na nossa cabeça. Então é importante que você tenha o tempo de diversão, mas também é importante que você saiba quais são os momentos para diversão. Que quando você estiver estudando, você vai ter foco, e quando você estiver se divertindo, você vai se desligar. Mas é importante que você também saiba o horário que você vai ter o foco. Que você pode reservar o fim do dia do sábado ou o fim do dia do domingo. Porque quando você está estudando para o ensino médio e para o vestibular, os sábados você não pode ficar livre o sábado todo, porque você vai perder muito tempo que você poderia estar estudando, tá vendo alguma coisa que você não colocou no seu planejamento. Então, se você quiser, você não precisa nem colocar o sábado no seu planejamento. Deixa para fazer no sábado coisas que você não deu tempo de você fazer durante a semana, é, coisas do tipo. E o seu domingo também você pode separar um período para você estudar. Caso não dê, não tem problema. É só para você, assim, também um tempo para você ver alguma coisa que não deu tempo de ver durante a semana. Porque com a escola, às vezes, pode passar alguma coisa, uma matéria que você pode ter ficado sem ver durante a semana. E eu não lembro mais que dica é essa, então vocês. Desculpa, mas eu não lembro mais que dica que é. Então, essa outra dica é a sua autocrítica. Você precisa se autocriticar. Você precisa parar e analisar se você tá realmente dando o seu melhor, sabe? Pra não chegar lá no fim e você falar, "Putz, podia ter dado o meu melhor, podia ter feito algo a mais e você acabar não se arrependendo. Então, se autocritique às vezes, isso é muito bom porque você consegue ver onde você tá falhando, mas faça isso sinceramente, assim, sem ter dó de você mesmo, sabe? Veja os pontos que você tá errando e melhore, porque é agora que você tem pra melhorar. Não deixa pra melhorar no fim, quando você estiver no fim e tentar estudar tudo de uma vez, porque não vai dar certo. Então, são essas as dicas que eu tinha pra dar. Mas é isso, eu espero que muito que vocês tenham gostado. Agora vão ter muitos vídeos assim, porque como eu tô nessa vida de vestibular, escola, eu quero muito compartilhar o que eu tô passando com vocês, porque com o tempo eu tô aprendendo a desenvolver várias técnicas para eu poder conciliar os dois da melhor maneira possível. Então vão ter vários vídeos. Inclusive o próximo vídeo vai ser como conciliar a escola, o trabalho e o vestibular, porque muita gente está nessa situação hoje em dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo e até mais.